Correção, volume 1, unidade 2, páginas 49 e 50. Número 1. A unidade Newton usada para forças deve ser grafada com inicial minúscula quando escrita por extenso. Qual o motivo para isso, se Newton é um nome próprio? Apesar de ser o nome de uma pessoa, a unidade Newton deve ser escrita com inicial minúscula, para que em um texto qualquer não haja confusão entre o nome de um indivíduo e a unidade medida. Assim, Newton com N maiúsculo é nome próprio, enquanto Newton com N minúsculo é a unidade de força. Então, vamos relembrar o que nós vimos lá no início do ano. As unidades, elas são escritas com letra minúscula, como, por exemplo, metro, como, por exemplo, o segundo, são escritas com letra minúscula. E o símbolo, quando essa unidade não se refere ao nome de uma pessoa, ele também é minúsculo. O metro, o S de segundo, né? Como meu S é muito feio, eu escrevo ele desse jeito, mas está errado, é S minúsculo, certo? Agora, quando as unidades elas são homenageando cientistas, elas são escritas com letra minúscula, como Joule, como Newton, como Watt, como... E aqui não, tá, gente? Tem muito. Como Ampere, como o Coulomb, certo? Porém, o símbolo é maiúsculo. Símbolo para Joule, símbolo para Watt, símbolo para Ampere, símbolo para Coulomb e símbolo para Newton. Correto? A única unidade que sai, foge dessa regra, é a unidade litro. O litro, ele não homenageia nenhum cientista, então escreve com letra minúscula como todos, homenageando ou não. Porém, o litro eu posso escrever L minúsculo ou posso escrever L maiúsculo, fugindo à regra. Número 2. Determine a intensidade da força resultante em cada um dos sistemas de força apresentados. Então, letra A, nós temos duas forças com mesma direção, porém sentidos contrários. Uma força de 5 newtons na direção horizontal para a direita, uma força de 2 newtons na direção horizontal para a esquerda. Quando os sentidos são contrários, para determinar a resultante, o módulo vai ser sempre o maior menos o menor. Então, o módulo da força resultante é de 3 newtons. Se eu fosse desenhar o vetor resultante, ele vai ter a mesma direção dos dois, só que é retinho, tá, pessoal? E o sentido do maior. Este é o vetor resultante, com módulo de 3 newtons. Letra B. Os dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, eles se ajudam. Então, a força resultante vai ser a soma. 5 newtons mais 2 newtons. Então, a força resultante é de 7 newtons. E aí, o vetor resultante, ele vai ter a mesma direção e o mesmo sentido dos dois. O tamanho é o tamanho dos dois, somando o tamanho dos dois, Seria aqui maior um pouco, que é o tamanho referente ao de 5 newtons, com o tamanho referente ao de 2 newtons. Letra C. Os dois vetores, eles são perpendiculares entre si. Quando eles são perpendiculares entre si, para a gente desenhar o vetor resultante, vamos tentar aqui, ó. Regra do paralelogramo. Eu faço um traçado, a partir da extremidade do vetor de 3 newtons, um traçado
paralelo ao de 4 newtons. A partir da extremidade do vetor de 4 newtons, um traçado paralelo ao de 3 newtons. Formou um retângulo, pelo menos era para ter formado. O meu vetor resultante, ele tem origem coincidindo com as origens e extremidade no cruzamento aqui dos tracejados que eu fiz. E, para determinar o módulo, a gente vai utilizar o Teorema de Pitágoras. Então, a força resultante ao quadrado, quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Força resultante ao quadrado, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Força resultante ao quadrado, 9 mais 16. Força resultante ao quadrado é igual a 25. Força resultante, raiz quadrada de 25. Força resultante é igual a 5 newtons. Lembrando o seguinte, é o triângulo retângulo mais famoso, o triângulo de catetos 3, 4 e hipotenusa 5. Número 3. Determine o módulo da força resultante em cada um dos sistemas representados a seguir. Então, letra A. Nós temos aqui, na horizontal, um vetor de 6 newtons para a direita, um vetor de 3 newtons para a esquerda. E na vertical, um vetor de 4 newtons. Então, o que a gente tem que fazer? A gente faz primeiro resultante na horizontal. Então, na horizontal, eles têm mesma direção em sentidos contrários. Então, nós vamos subtrair. Força resultante na horizontal, 6 menos 3, maior menos menor. Então, nós vamos ter a força resultante na horizontal é um vetor de 3 newtons para a direita, no mesmo sentido do maior. E continua ainda uma força de 4 newtons para cima. Então, agora nós temos dois vetores que são perpendiculares entre si. Então, regra do paralelogramo, aqui está o meu vetor resultante, ou a minha força resultante. Nós vamos calcular com o Teorema de Pitágoras. Então, a força resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Na verdade, é o mesmo valor da letra C, lá do número 2. Então, força resultante ao quadrado, 9 mais 16. Força resultante ao quadrado é igual a 25. Força resultante, raiz quadrada de 25, que é igual a 5 newtons. Então, esse é o módulo da força resultante total. Tá aqui. Então, a gente faz. Se eu tenho vários na horizontal, eu faço todos da horizontal primeiro, todos da vertical, se eu tiver mais de um na vertical, e depois eu faço o Teorema de Pitágoras, certo? Então, eu posso representar como FR de força resultante, eu posso representar como R, certo? Então, o nome aqui não vai influenciar, não. E número 3, letra B. Então, nós temos duas forças na horizontal, duas forças na vertical. Então, a gente vai fazer primeiro na horizontal, depois na vertical. Ou poderia fazer primeiro na vertical, depois na horizontal? Não faz diferença. Então, força resultante na horizontal, maior, 5 newtons, menos o menor, que é 2 newtons. Então, o vetor resultante, ele tem a mesma direção e o mesmo sentido do maior. 5 menos 2, 3 newtons para a direita. Força resultante na vertical, 2 newtons para baixo, 1 newton para cima. Então, maior menos o menor. 2 menos 1, 1 newton para baixo. Agora, a gente vem aqui, desenha o vetor resultante, regra do paralelogramo, o de 3 e de 1 newton são perpendiculares, formam um retângulo, certo? Não estou fazendo com régua porque a canetinha aqui não tem como eu fazer com régua. Mas vocês têm que fazer aí bacaninha com régua.
E aí eu utilizo o teorema de Pitágoras. Força resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Força resultante ao quadrado é igual a 9 mais 1. Força resultante ao quadrado é igual a 10. Então, força resultante é igual a raiz quadrada de 10 newtons, que é aproximadamente 3,6 newtons. Poderia ter deixado como raiz quadrada de 10 newtons ou como 3,6 newtons, certo?